Quando a gente pensa naqueles anos que a gente ficou na faculdade, 4 anos, 5 anos, 6, seja quanto tempo vocês ficaram, é importante que vocês pensem e lembrem como que foi aquele momento, aquele período. Porque muita gente esquece. Por exemplo, eu já faz 10 anos que eu estava na faculdade, mais do que isso que eu entrei, né? E aí é fácil esquecer como é que era aquele período. Mas, gente, foi suado. Era ônibus todo dia, 40 minutos de pé no ônibus, meus pais ralando para me ajudar, para pagar lá as minhas despesas. Eu morava em outra cidade para estudar, ralando lá, vendendo tudo que é coisa para conseguir ter dinheiro para pagar os estudos. Como foi a tua realidade? Lembra disso um pouquinho, porque às vezes a gente não lembra. E quando a gente lembra do que a gente passou para ter aquele diploma, fica mais fácil da gente entender que a gente precisa ganhar dinheiro. É o mínimo. O mínimo é a gente conseguir ganhar dinheiro para dar uma vida digna para quem nos ajudou, para nós mesmos e para os nossos pais, avô, seja quem foi que nos ajudou. Quanta gente precisou ficar em casa emprestada de tio, de tia, para conseguir estudar? Poxa, o mínimo hoje é tu conseguir ter um dinheiro para pagar uma pizza para essa pessoa, para agradecer, para estar com essa pessoa. Pode não ser dinheiro, mas estar com essa pessoa no tempo. E às vezes está trabalhando 12 horas por dia e não consegue. Então lembra desse período. Lembra desse período e coloca na tua mente que tu tem que valorizar isso que tu passou. E para de aceitar viver na mediocridade. Para de aceitar ganhar R$2.000 ou estar desempregado. Ou aceitar trabalhar em outras áreas que não seja a área que tu te formou. Não, e parar com o medo de falar sobre dinheiro, né? Que mania que a gente tem de achar que falar sobre dinheiro é errado. Que mania! E essa mania, na verdade, isso é uma crença, não é uma mania, é uma crença que surgiu na tua família, onde falar de dinheiro é um problema. Isso a gente sabe, a gente vive isso. Na minha família, ninguém fala quanto ganha. Na minha família, ninguém sabe quanto que o fulano ganha. Imagina eu mostrar para todo mundo que eu tô ganhando R$10.000. O que as pessoas vão achar? Eu não vou falar. Vamos parar com essa crença. Precisamos falar de dinheiro. É o dinheiro que vai comprar as coisas que tu precisa. Não é hipocrisia, é mediocridade não falar no dinheiro, gente, tá? Então vamos pensar nisso, é muito importante. E aí, então, vamos falar, vamos entender por que a consultoria de alimentos é mais lucrativa do que qualquer outra área. Por que é? É mais lucrativa do que qualquer outra área que tu possa atuar hoje em dia com o setor de alimentação, tá? A gente trouxe um exemplo de uma atuação real de uma Nutri que trabalhava com clínica, que é a nossa aluna, tá? Então, antes dela se tornar nossa aluna, ela trabalhava com nutrição clínica, até que ela nos conheceu, ela fez o nosso curso e a vida dela mudou, a realidade dela mudou. Então, esse exemplo que a gente trouxe para vocês é um exemplo real, tá? Mas se tu não é da nutrição clínica, se tu trabalha com engenharia, com tecnologia, com indústria, não tem problema. Esse exemplo se encaixa para ti também, porque o que vale aqui é a reflexão disso que aconteceu com ela, disso que acontecia com ela, para o que está acontecendo com vocês também, tá? E aproveitando que a gente vai falar, né, de nutrição clínica antes de iniciar na consultoria, manda aqui pra gente com que vocês trabalham hoje. Se é com clínica, se vocês já atuam com a consultoria, mandem aqui no chat. Eu vi que o pessoal do YouTube e do Face estão conversando bastante. Mandem aí, então, o que vocês trabalham para a gente se conhecer. Olha só a Carmen, enquanto vocês mandam. Carmen também, os nossos alunos hoje, consultores 10K, estão tudo aqui na live, né? Que bom. Então, a Carmen, nossa aluna também, consultora 10K, graças à liberdade da consultoria hoje, 10K, né? Conseguiu. Hoje ela é consultora 10K e ela consegue buscar o filho dela que passava na escola. Olha só, então a Carmen hoje é uma consultora 10K e consegue ficar com o filho, consegue ter a liberdade que ela sempre quis, né? E a Carmen é do Rio de Janeiro, só um detalhe. E a Joana é do Rio Grande do Sul, né? Isso foi a gente falar. Carmen, inclusive, quem quiser ver depois o depoimento da Carmen, tem uma live que a gente fez com a Carmen, né? E a Carmen, ela trabalhava em Wuhan, trabalhava mais de 12 horas por dia. E hoje, olha só, ligaram, né? Dizendo que o filho dela estava passando mal às 10 horas da manhã e ela conseguiu ir lá buscar. Se fosse antes, hein, Carmen? Não daria para ir lá. Teria que receber essa ligação e ficar sofrendo no trabalho, né? Até que conseguisse resolver isso. Ou então, daqui a pouco você teria que pedir para sair do trabalho naquele horário e
de repente, no outro dia, eles te demitiriam. Isso é muito normal. Isso aí. Olha, a Dani colocou tudo que ela mais quer, essa liberdade que está com o filho de meses em casa. E é isso que a gente quer, gente. Olha só, hoje de manhã, o que eu fui fazer? Minha unha. Fui bem bonita, plena, faceira, fazer minha unha, plena terça-feira de manhã, e tá tudo certo, porque a consultoria te permite isso e muito mais, tá? Mas bora lá então, enquanto vocês vão colocando. Galera do Rio Grande do Sul aí tá cheio. A gente vai trazer esse exemplo, então. Vamos pensar nesse exemplo da nossa aluna, tá? De novo, é um exemplo real e pode variar de acordo com a tua circunstância e com a tua vida. Primeira coisa de tudo, quando essa aluna nos conheceu, ela comentou com a gente que ela ganhava R$250 para atender um paciente clínico, ou seja, eu vou marcar uma consulta com essa minha aluna, marcaria uma consulta com essa minha aluna de nutrição, tá? Uma consulta nutricional, e ela ia me cobrar R$250 por um paciente. E quando a gente pensa R$250, a gente pensa, meu Deus, R$250 é muito bom. O que vocês acham? Que R$250 é bom ou é ruim para atender um paciente na nutrição clínica? Coloca pra gente aqui quem atende paciente também, quanto que cobra na região de vocês, porque a gente sabe que tem variações, né, pelo Brasil. 250, quando essa nossa aluna comentou, tinha outros alunos nossos que disseram que não conseguiam cobrar nem 150 por paciente. Então, a gente sabe que tem variação. Ó, a Sofia botou ali que com alta demanda é ótimo, 250 por paciente. Quem mais, gente? Pessoal do YouTube, coloquem pra gente aqui, o que vocês acham? E aí, R$250, será que é bom para atender um paciente? E aí? Parece bom, gente. Se a gente for analisar friamente, se a gente for pensar, R$250 uma pessoa é bom. Meu Deus, eu queria estar ganhando R$250 para atender uma pessoa. Só que aí tem um porém. Ó, a Letícia comentando, R$150 ela cobra, provavelmente, e ainda choram. Dependendo de quantos ela tem no dia, né? A Agnes colocou. Enfim, tá? Aqui na minha região tem a minha Nutri, por exemplo, ela cobra R$200, 150, R$200, tá? Ó, a Sayonara colocou aqui no YouTube. Como trabalho com seletividade, R$250 individual e 600 mensal. Eu acho bom. Tá? Então, cada lugar é um valor, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Quando esse paciente, eu vou marcar essa consulta e essa Nutri vai me cobrar R$250. Só que quando um paciente vai nesse atendimento, quantas horas eu levo para atender esse paciente? Atender do início ao fim. O que é do início ao fim? É ouvir a necessidade do paciente, é montar o plano nutricional desse paciente, é dar o retorno para esse paciente. Quantas horas se demora para fazer o início e o fim de um paciente por R$250?